Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de administração geral para você que está aí começando do zero, né? Então a gente está falando hoje de alguns temas ligados à departamentalização, ou seja, formação de estruturas organizacionais. Para começar a aula de hoje, a gente vai relembrar quais são as funções da administração. Dá uma olhada na tela, pessoal, só para a gente já ganhar tempo. A gente tem muita tela para ver hoje. Então olha só, a gente aprendeu que a ideia de administrar envolve essas funções, ou seja, envolve planejar, envolve organizar, envolve dirigir, envolve controlar. Isso dentro daquela visão bem tradicional, ou seja, que começa lá com Fayol. Na verdade, Fayol ele detalhava isso um pouco mais. Ele dizia, olha, planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Mas, especialmente a partir da década de 50, da chamada teoria neoclássica, passou-se a utilizar essas quatro grandes funções, ou seja, planejar, onde você define quais são os objetivos organizacionais e as formas de alcançar esses objetivos. Organizar, que significa definir a estrutura da organização e, claro, disponibilizar os recursos necessários para que ela alcance aqueles objetivos formulados. Dirigir, que significa comandar as pessoas, as equipes e coordenar todos os esforços em direção aos objetivos traçados. E controlar, claro, que é o momento em que você verifica se você está caminhando na direção certa, ou seja, se você está caminhando na direção dos seus objetivos. E aqui, de uma forma transversal, perpendicular a todas as demais, a função comunicação, ou seja, na verdade, todas as funções da administração são realizadas utilizando a comunicação, ou seja, a comunicação entre pessoas e grupos especificamente, seja para liderar, seja para comunicar planos, seja para definir a disponibilidade de recursos, controlar esforços, coordenar esforços, né? E toda a essência do controle e da avaliação também passam pela comunicação. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Na aula de hoje, especificamente, o que nos interessa é esse segundo item, ou seja, o organizar. O O aqui do pode ser, não é? Ou seja, a ideia de definir uma estrutura e, a partir dessa estrutura, organizar a sua organização, todo o seu trabalho. Vamos lembrar sempre disso, né, pessoal? Existe alguma polêmica, ou existiu alguma polêmica histórica sobre o que deveria vir primeiro, ou seja, a estratégia ou a estrutura. Hoje, embora não seja um consenso absoluto, várias questões de prova estão explorando a ideia que prevalece, que é a seguinte, olha, você define a sua estratégia no seu planejamento. Quando você fizer a sua organização, ou seja, definir primeiro a sua estrutura organizacional, você vai fazer a sua estrutura para se adequar àquela que é a sua estratégia. Ou seja, não é que a estratégia tem que se adequar à estrutura, ao contrário, ou seja, você tem que criar uma estrutura organizacional que permita à organização alcançar aquilo que ela delineou na sua estratégia, a sua visão de futuro, seus grandes objetivos e metas, cumprir essas diretrizes e essas estratégias gerais que foram traçadas para a organização. Então a ideia é, primeiro realmente eu vou fazer os meus planos, a minha formulação estratégica, e a partir daí eu vou criar o melhor desenho organizacional, a melhor estrutura organizacional para alcançar essa estratégia. Então a aula de hoje é sobre isso, sobre estrutura organizacional que faz parte da função organizar do administrador. Então, além de planejar, organizar, dirigir e controlar, a gente viu que ele precisa comunicar-se o tempo todo para executar essas funções. Bom, nosso foco é exatamente em lembrar cada uma dessas coisas para início de conversa, né? Então, primeiro, no P de planejamento, a gente sabe que define-se onde a organização pretende chegar e como isso será feito. Então, no planejamento, você define quais são os seus objetivos e suas metas. Lembrando sempre, né, pessoal, que metas, quando a gente fala de metas, a gente está tornando o objetivo mais específico. Se possível, a gente está quantificando e a gente sempre está colocando um prazo para a realização. Depois, os meios de realização, que significa as atividades que a organização precisa fazer e os recursos que ela vai consumir nessas atividades para alcançar aqueles objetivos que ela traçou. E meios de controle, ou seja, aqui não é exatamente ainda controlar, mas é você prever no seu plano quais são os meios de controle que você vai utilizar para verificar se os meios de realização estão sendo empregados da maneira correta para alcançar os objetivos e metas, não é? Então esse é o P aí do pode ser. Olha só a letra O, que vai ser o foco da aula de hoje. Corresponde a constituir a própria organização por meio da sua estrutura, de forma a permitir a divisão do trabalho entre diversas unidades administrativas, equipes e pessoas. Inclui, além de definir a estrutura,
a alocação de recursos, equipamentos, pessoas e outros recursos produtivos, de forma a permitir a constituição dos processos mais racionais e eficientes em função dos resultados planejados. Então, essa é a função, onde você define as estruturas e também onde você garante a disponibilidade dos recursos necessários à consecução dos objetivos. Então, quando eu digo que a gente vai se concentrar na aula de hoje a organizar, é especialmente nesse primeiro item, ou seja, a constituição da estrutura organizacional que a gente costuma representar sob a forma de um organograma, não é? Depois, a letra D do pode ser, o dirigir. Dirigir trata-se dos esforços de liderança e coordenação das pessoas, das equipes e dos processos produtivos que elas realizam, de forma a assegurar o melhor aproveitamento possível dos recursos, sempre com foco dos resultados organizacionais. Ou seja, liderança e coordenação é a essência do D de dirigir. E por último, o C de controlar, ou seja, significa verificar se os planos e programações estão sendo executados da maneira prevista, da maneira adequada, permitindo você identificar de forma tempestiva as correções necessárias para alcançar os rumos. A gente sabe, a gente vai detalhar isso posteriormente, que controle envolve você definir padrões, ou seja, o que você gostaria que acontecesse, medição do que está sendo realizado, ou seja, aqui no primeiro caso você está dizendo o que deveria ser. E na medição do que está sendo realizado, você está olhando o que é de fato. E aí você vai comparar essas duas coisas, o que deveria ser com o que é. Então você vai comparar a realização com os padrões. Se houver diferença entre esses padrões, você então vai adotar medidas corretivas para corrigir os rumos. Ou seja, você tinha que estar nesse caminho, você está nesse caminho. Então você precisa, a partir do controle, corrigir para você se alinhar de novo ao alcance daquele objetivo que você tinha pensado. Então, controlar significa você medir realmente o que está acontecendo, comparar com os padrões estabelecidos para garantir que aquilo que foi planejado seja de fato alcançado, né? Então, essa é a nossa ideia. Bom, então definir a estrutura significa pensar na divisão do trabalho dentro da organização. Então, pensa nisso, né? Ou seja, olhando para uma organização qualquer, existe uma quantidade de trabalho a ser feita, é claro, uma quantidade de esforço, uma quantidade de competências a serem utilizadas, existem vários processos e você pode alocar essas coisas de diferentes maneiras. De qualquer forma, qualquer que seja a maneira, o que você vai fazer é pegar todo esse conjunto de esforços que tem que ser realizados dentro da organização e dividir entre diferentes unidades. É uma forma de você, claro, organizar, daí o nome da função da administração, ou seja, realmente organizar a distribuição do trabalho para que ele seja executado da maneira mais eficiente, mais racional possível. Então essa é a ideia. Então você vai departamentalizar, ou seja, você vai criar departamentos ou unidades administrativas, também chamadas de unidades organizacionais, justamente para você alocar ali o que cada um vai ter que fazer, dividir tarefas, encontrar formas de você estabelecer quem responde a quem dá ordens a quem, para que o trabalho seja desenvolvido de maneira a alcançar os resultados previstos na organização. E aí, para entender o processo de departamentalização, a gente tem que conhecer vários aspectos que estão envolvidos nisso. Ou seja, se eu vou dividir o trabalho, criando departamentos, criando unidades para executar essas diferentes formas de trabalho, essas diferentes quantidades e atribuições diferentes também, eu preciso ter alguns parâmetros, alguns critérios. Então a gente vai começar falando exatamente desses parâmetros para departamentalização. Então, virando a tela, eu vou ter que pensar nisso, né? Ou seja, eu quero definir a minha estrutura organizacional para executar a função de organizar lá dentro do pode ser, ou seja, das minhas funções como administrador. Então eu preciso, para definir a minha estrutura organizacional, em primeiro lugar, analisar quais são os meus objetivos. Aí fica clara aquela ideia, não é? Ou seja, eu vou adequar a minha estrutura aos meus objetivos dentro da minha formulação estratégica. A partir daí, eu vou pensar qual é o trabalho necessário e vou dar um jeito de dividir esse trabalho entre diferentes unidades, segundo critérios adequados ao meu caso específico. Ou seja, não existem critérios absolutos que sirvam para qualquer situação. Existem critérios gerais que você vai ter que adaptar à sua situação real em função, claro, dos seus objetivos. Depois você vai definir quais são as responsabilidades associadas a cada uma dessas unidades que vão receber certas quantidades de trabalho. Vai definir os níveis de autoridade e a partir daí você já tem elementos então para desenhar a estrutura da organização. Graficamente falando, a gente costuma representar a estrutura de uma organização por meio de um organograma, não é? Então, o organograma nada mais é do que isso, né? A representação gráfica da estrutura, ou seja, da disposição dos órgãos que compõem uma dada organização. E aqui eu consigo enxergar quais são as atribuições de cada uma das minhas unidades, quais são as relações hierárquicas que existem entre elas, consigo enxergar
o quanto a minha organização é mais espalhada horizontalmente, o quanto ela é mais elevada verticalmente, ou seja, eu consigo enxergar a distribuição de responsabilidades, os diferentes níveis de autoridade e, como um todo, a estrutura da organização. É claro que é um retrato estático, não é? Mas essa é a ideia mesmo, representar a estrutura e não propriamente o funcionamento. Bom, virando a tela, falando da divisão do trabalho. Bom, já que eu tenho uma quantidade X de trabalho a ser feito, eu preciso dividir ela em partes. Então a divisão do trabalho trata disso. Como é que eu divido tudo que vai ser feito, todas as atividades em partes, e pego essas partes e aloco elas a pessoas ou equipes. Ou seja, o trabalho vai ser dividido em unidades de acordo com critérios adequados em cada caso. Então eu tenho lá uma quantidade X de trabalho e vou pensar na melhor estrutura organizacional para que eu possa então pegar as diferentes partes do trabalho que tem que ser feito na organização e alocar a diferentes unidades, não é? Então essa é a ideia da divisão do trabalho. Bom, só passando aqui, pessoal. Então, alguns conceitos importantes para a gente entender esses parâmetros. Primeiro, o conceito de cargo e responsabilidade. Cargo, para a gente aqui, pensando na estrutura, significa a menor unidade de trabalho da estrutura organizacional correspondente a um conjunto de atividades que seu ocupante deverá fazer. E, portanto, responsabilidades são os deveres das pessoas para a realização daquelas atividades. Então, a descrição de um cargo inclui o conjunto de responsabilidades a ele atribuídas. Então, quando você definiu dentro de uma estrutura organizacional um cargo específico, a esse cargo está associado um conjunto de atividades e ele tem, claro, a responsabilidade pela execução dessas atividades. Não é? Então, isso é um ponto importante. Quando eu for detalhar a minha estrutura organizacional, eu não vou parar no nível das gerências, das supervisões, das coordenações. Eu vou ter que chegar ao nível do cargo, onde eu vou dizer, olha, esse é um cargo, algo que vai ser ocupado por um indivíduo, e a esse indivíduo vai ser associado um conjunto X de tarefas, e ele tem a responsabilidade pela execução dessas tarefas. Então, essa é a ideia da definição dos cargos com a parte mais básica da estrutura organizacional. Então, é a partir de um conjunto de cargos que eu vou criando diferentes níveis e vou construindo a estrutura da minha organização, ok? Volta para a tela, pessoal. Outro conceito relevante para a gente, na verdade, outros dois conceitos que estão expressos nessa tela, são justamente os conceitos de hierarquia e de amplitude de controle. Explicando melhor. A hierarquia, claro, ela é representada verticalmente, né? Ou seja, ela mostra para a gente quem é que manda em quem e quem é que responde a quem. Então é exatamente isso, né? Falando de uma forma meio rude, né? A ideia é, esse cara que está em cima, ele é o supervisor do que está embaixo. Então ele define o que de baixo deve fazer, ele tem autoridade sobre ele, exerce essa autoridade, e o de baixo ele deve subordinação ao nível superior. Então essa é a ideia da hierarquia. E, por outro lado, eu tenho a ideia da amplitude de controle, que dá para a gente uma ideia, como a gente está vendo aqui, horizontal. Ou seja, significa quantas unidades ou quantas pessoas estão submetidas a uma mesma direção. Então, olha só, pessoal. Um gerente pode cuidar de 5 pessoas ou pode cuidar de 50. Se ele cuida de 5, ele tem uma pequena amplitude de controle. Se ele cuida de 50, ele tem uma grande amplitude de controle. Então, a amplitude de controle ela pode ser regulada em função da quantidade de pessoas ou de unidades administrativas que estão submetidas a um mesmo gestor, a um mesmo gerente, a um mesmo nível de chefia. E aí não dá para dizer qual que é exatamente melhor, mas tem algumas consequências. Volta para a tela. Então, normalmente, quando eu tenho uma amplitude de controle muito pequena, o que tende a acontecer é que cada chefe vai ter, então, poucos subordinados. Então, mais frequentemente, eu vou ter uma grande quantidade de chefes, e aí eu vou ter estruturas muito verticalizadas, não é? Por outro lado, se a amplitude de controle for grande, eu posso ter cada chefe com vários subordinados. Isso faz então com que a estrutura tenha menor quantidade de chefes e ela se torne mais achatada, mais horizontalizada. Então, essa escolha da amplitude de controle, ela se reflete também sobre os níveis hierárquicos, não é? Então, existe uma relação entre essas duas coisas e aí você pode ter organizações muito verticalizadas, organizações muito horizontalizadas ou alguma coisa no meio do caminho. Virando a tela, para expressar exatamente essa ideia, a gente tem a estrutura achatada, que é de cara mais horizontalizada, quando eu tenho uma grande amplitude de controle, ou seja, um grande número de subordinados por chefe e um pequeno número de chefes, ou seja, uma pequena quantidade de níveis na minha hierarquia. Não é? Então, a minha estrutura vai ficar com essa cara. E a estrutura aguda, que também é chamada de verticalizada, então essa aqui é horizontalizada e essa aqui é verticalizada, eu tenho um pequeno número de subordinados por chefe, ou seja, uma pequena amplitude de controle, e normalmente um grande número de chefes, ou seja, uma grande quantidade de níveis hierárquicos. Portanto, a minha estrutura tende a ficar muito verticalizada. Então, a aguda é a verticalizada e a achatada é
horizontalizada. Então tem a ver com esses parâmetros de hierarquia, de níveis hierárquicos e de amplitude de controle. Bom, essa definição da amplitude de controle ideal varia de acordo com alguns elementos. Então, explicando isso melhor, olha só. Primeiro, similaridade das funções supervisionadas. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que se um cara tem um supervisor, ele tem que cuidar de 5 pessoas que fazem a mesma função, poderia cuidar talvez de 10, de 15, de 20. Mas se cada um faz uma função completamente diferente, isso torna mais complexa o trabalho de supervisão, na verdade, não é? Então, normalmente ele vai conseguir ter uma amplitude de controle menor. Então, a questão é, se as tarefas são muito semelhantes, ou seja, se todos fazem a mesma coisa, ou pelo menos fazem coisas semelhantes, é mais fácil o chefe lidar com muitos subordinados. Se cada um faz uma coisa bastante diferente, o chefe vai ter dificuldade para cuidar de gente demais, então a amplitude de controle se reduz. Então volta para a tela, quanto mais similares forem as funções supervisionadas, maior a amplitude de controle, não é? Da mesma forma, essas outras coisas, por exemplo, a proximidade dos funcionários, ou seja, se os funcionários estão próximos, é mais fácil ele cuidar de mais gente. Se eles estão distantes, fisicamente mesmo, né, no espaço, se eles estão distantes, estão espalhados por uma região, fica mais difícil você cuidar de muitos. Outra coisa, complexidade das funções, e já indo aqui adiante, no 6, relevância e complexidade das tarefas. É a mesma ideia, né? Quanto mais simples são as tarefas, maior a chance de eu cuidar de muita gente, maior a minha amplitude de controle. Olha o 4 e o 5, grau de controle e direção requeridos, grau de coordenação requeridos, é a mesma coisa, não é? Ou seja, quanto maior o controle, direção e coordenação que são requeridos, menor a minha amplitude de controle, né? Se eu preciso vigiar demais, supervisionar demais, orientar demais, eu não vou conseguir fazer isso para muita gente, então eu vou precisar de uma menor amplitude de controle. Então, o que importa para a gente aqui não é exatamente decorar esses itens, isso não é relevante. A ideia é entender de que forma o tipo de trabalho, a disposição dos funcionários, o tipo de controle, a maturidade da equipe, a complexidade das funções, a similaridade das funções influencia a determinação da amplitude de controle e, portanto, vai ajudar a definir se a estrutura vai ser muito verticalizada ou se ela vai ser mais achatada, ou seja, mais horizontalizada. Então, esses fatores influenciam nessa definição e essa ideia. Ou seja, você não tem uma melhor resposta sobre a amplitude de controle geral para todos os casos. Então, o que você precisa é ponderar, mesmo dentro de uma organização, você pode ter situações onde você tem uma pequena amplitude de controle e situações onde você tem uma grande amplitude de controle. Então, isso depende do tipo de tarefa, do tipo de situação e não só do tipo de organização como um todo. E é claro que essas escolhas vão influenciar o desenho da organização. Então, de uma forma ou de outra, vão influenciar. Ok? Volta para a tela. Aí, outro parâmetro importante para a definição da estrutura organizacional é a questão da centralização ou descentralização de autoridade e de tarefas. Então eu consigo enxergar de cara dois modelos básicos, né? Ou seja, a estrutura centralizada e a estrutura descentralizada. Na estrutura centralizada, eu tenho uma grande concentração de autoridade em poucas pessoas, ou seja, o poder está concentrado ou centralizado. Quando eu tenho uma estrutura descentralizada, eu tenho, ao contrário, uma distribuição do poder de decisão mediante delegação de atribuições e de autoridade. E essa delegação, claro, pode se dar diretamente entre indivíduos, entre pessoas ou entre unidades organizacionais. Então, a gente vai variar entre esses extremos. É claro que não existe só uma coisa do tipo, uma estrutura é totalmente centralizada e a outra é totalmente descentralizada. Ou seja, na verdade existe sempre um contínuo de opções aqui no meio. Ou seja, eu posso estar mais ou menos centralizado e, portanto, mais ou menos descentralizado. Eu posso escolher um determinado ponto de atuação. Então, essa história de definir esses dois tipos aqui é definir os extremos que eu posso ter. Ok? Bom, virando a tela, pessoal, a gente vai ver o seguinte, toda vez que a gente define uma estrutura organizacional, a gente precisa de alguns critérios para definir os nossos departamentos. Então, todos esses parâmetros que a gente viu, que dizem respeito exatamente à questão da centralização, da descentralização, a questão dos níveis hierárquicos, a questão da amplitude de controle, são parâmetros que são considerados. Mas quando você vai exatamente departamentalizar a administração, o que você vai fazer é utilizar algum tipo de critério para definir por que um departamento surge e outro departamento surge. Ou seja, essa é a ideia. Ou seja, quando eu crio os meus desenhos na organização, ou seja, disponho as minhas unidades administrativas, eu preciso ter critérios para dizer qual é a utilidade dessa
estrutura que eu estou criando, qual é a função desse departamento que eu estou criando, para que ele serve, por que ele existe. Né? Então, os critérios de departamentalização servem para ilustrar essa ideia. Vamos falar aqui do primeiro critério, que é justamente o critério funcional. Então, o critério funcional é o critério mais comum, mais tradicionalmente utilizado e o que a gente mais conhece. Então, pega lá uma determinada organização e diz assim, olha, vamos departamentalizar ela de acordo com as funções que ela vai exercer. Então, tem lá uma área financeira, tem uma área de gestão de pessoas, tem uma área de marketing, tem uma área de produção, tem uma área comercial. Cada uma dessas áreas correspondem a funções que a organização exerce, ou seja, especializações em determinados tipos de atividade. Então isso caracteriza exatamente a estrutura funcional. Então vamos lembrar sempre disso, né, pessoal? O critério de departamentalização mais comum é exatamente o funcional. Normalmente ele não aparece sozinho. Normalmente o critério de departamentalização funcional ele aparece combinado com outros critérios. E eu posso combinar outros critérios no mesmo nível da estrutura ou em níveis diferentes. Por exemplo, eu posso ter feito lá essa departamentalização funcional dizendo assim, olha, eu tenho uma área que cuida de finanças, tenho uma área de gestão de pessoas, tenho uma área comercial, tenho uma área de engenharia, tenho uma área de marketing, etc. Pego a comercial e no próximo nível eu vou dividir. Olha, eu tenho a gerência de vendas do Centro-Oeste, tenho a gerência de vendas do Sul, tenho a gerência de vendas do Nordeste. Então eu estou departamentalizando de acordo com o território. Então eu fiz o seguinte, no primeiro nível funcional, no segundo nível eu estou usando outro critério, que é a departamentalização geográfica, ou seja, por áreas, por territórios onde a organização vai atuar. Então aí já é outro critério, né? E eu posso combinar, então, em diferentes níveis ou nos mesmos níveis. Volta para a tela. Então, aí eu já estou adiantando para vocês o segundo critério de departamentalização que a gente tem aqui, que é o critério geográfico, né? Ou seja, aquele que vai dizer para a gente que um departamento foi criado para lidar com uma área de atuação específica. Terceiro critério, possível critério de departamentalização, é a departamentalização por produto. Aí, pessoal, isso pode ser muito específico ou não tão específico, ou seja, pode ser por linha de produto, por tipo de produto, ou pode ser pelo produto específico. Então, eu crio um departamento para cuidar, por exemplo, a minha indústria farmacêutica, eu tenho um departamento para cuidar só dos sólidos, ou então comprimidos, né, coisas do gênero. Então, eu estou departamentalizando por uma linha de produto. Ou pode ser um produto específico. Eu tenho um medicamento X e eu vou tratar desse medicamento X. Então, tem um departamento, uma unidade organizacional para responder por esse produto. Tem outro produto? Então, crio outra unidade organizacional para cuidar desse outro produto. Então, eu crio departamentos para administrar a produção e toda a comercialização, todo o trabalho em torno desse produto na minha organização. Volta para a tela. A orientação passa a ser não pelo que se faz, mas pelo produto. Essa é a ideia. O quarto critério é o chamado critério por cliente. De novo, pessoal, isso pode ser de acordo com a ideia de público-alvo e cliente específico. Por exemplo, imagina um banco. Um banco tem lá toda uma gerência que cuida de pessoa física, tem uma gerência que cuida de pessoa jurídica, tem uma gerência que cuida de governo. É tipo de cliente, não é? Então, eu estou departamentalizando, criando unidades administrativas em função do tipo do cliente. Em alguns casos, em organizações que você tem poucos clientes, mas clientes muito grandes e muito relevantes, você pode ter a gerência focada naquele cliente mesmo, ou seja, para atender aquela empresa X, para atender aquela empresa Y, para atender aquela empresa Z. Então você vai ter unidades responsáveis pelo atendimento de cada cliente, aí você está criando departamentos específicos para o atendimento daquele cliente específico. Então, normalmente quando eu falo de departamentalização por clientes, é mais comum você estar pensando em nichos de mercado, em públicos-alvos que você quer para quem você quer direcionar. Mas, eventualmente, você pode levar isso para o caso extremo, onde a gerência cuida da conta daquele cliente e vive por conta daquele cliente. Então, isso acontece em algumas agências de propaganda, algumas empresas de consultoria, coisas do gênero, ok? Volta para a tela. Bom, depois, áreas do conhecimento. Isso é muito típico de faculdade. Então, você tem lá, dentro de uma universidade, por exemplo, você tem lá a faculdade de engenharia, tem a faculdade de matemática, você tem a faculdade de ciências sociais, você tem a faculdade de medicina, etc, etc. Então, cada uma dessas unidades aqui, ela é uma área do conhecimento. Então, você está criando departamentos dentro de áreas de conhecimento. E é bem comum, dentro de cada unidade dessa, você dividir de novo, né? Pega aí, por exemplo, psicologia, e você cria lá um departamento de psicologia clínica, de psicologia social, de psicologia do trabalho. Então, sempre
áreas do conhecimento. Qual que é a diferença do áreas do conhecimento para o funcional? Porque no final das contas, o funcional a gente sempre diz, olha, o cara é especializado, mas a especialização não é exatamente em área do conhecimento, mas numa função. Então, quando eu digo funcional, não é? Porque, em tese, pega esse caso aqui da faculdade. Todo mundo que trabalha na área de ciências humanas, na área de matemática, na área de medicina, por exemplo, pegando esses três, todos fazem a mesma coisa, ou seja, as mesmas funções. Todos dão aula, tem departamento administrativo, né, que fazem as mesmas coisas, os professores dão aula, cuidam de pesquisa, cuidam de extensão, ou seja, cada um desses departamentos exerce exatamente a mesma função, não função diferente. Portanto, eles não são especializados pela função que eles fazem, mas na área de conhecimento em que eles atuam. Então essa é a diferença, ok? Então quando eu falo da faculdade, eu estou falando de uma departamentalização onde cada departamento exerce as mesmas funções, mas a área do conhecimento em que eles atuam variam conforme o caso. Volta para a tela. Outro caso importante é o caso da departamentalização por projetos. Isso é muito comum em empresas de consultoria ou empresas específicas para lidar com projetos, onde na verdade então existe, por exemplo, um cliente para ser atendido para a execução de um projeto específico. Você forma uma equipe que vai tocar aquele projeto. Se tem uma coisa que a gente sabe por definição sobre projeto, é que ele tem um tempo delimitado de duração, ou seja, ele tem um início e fim, ele não é uma atividade contínua nem uma operação contínua. Ele existe durante um tempo para entregar um produto singular a um cliente específico, né? E quando a gente pensa nisso, esse projeto, eu aloco uma equipe para ele, o que quer dizer que ele vai acabar em um dado momento, o produto vai ser entregue e a equipe se dissolve e aquelas pessoas que faziam parte da equipe ficam disponíveis para formar outros projetos. Então, se eu olho num determinado momento uma organização que é toda estruturada por projeto, eu vou encontrar várias células, várias equipes, cada uma focada em um projeto específico. A partir do momento em que aqueles projetos vão acabando, aquelas pessoas vão sendo realocadas, então é uma estrutura bastante flexível, né? Então, você forma cada time em função do projeto a que aquele time vai estar alocado. Volta para a tela, então essa é a departamentalização por projetos. Outra departamentalização importante é a departamentalização por processos de trabalho. Então, a ideia é a seguinte, você pega uma determinada organização, por exemplo, uma fábrica de sapatos, identifica quais são os processos que ela faz. Então, ela claramente tem um processo principal, um processo finalístico, que é produzir os sapatos, mas para que isso aconteça, ela tem vários processos de apoio, por exemplo, gestão de pessoas, TI, logística em geral, tem processos de gestão e controle que administram aquela organização, que fazem os planos, que padronizam os objetivos, os métodos, etc, etc. E aí, se eu estou fazendo uma departamentalização para o processo, o que eu faço é pensar de uma forma mais horizontal, ou seja, ao invés de pensar numa estrutura organizacional, eu passo a pensar nos processos que existem dentro dessa estrutura. E os processos, eles não costumam se limitar às caixinhas. Então, ao invés de ter uma ótica desse tipo, eu passo a ter uma ótica como é que as coisas acontecem dentro da organização para transformar insumos em produtos. Então, toda a minha ótica ela se torna uma ótica mais sistêmica, mais horizontalizada, onde eu vou atribuir para cada processo um gerente que é o dono daquele processo e que é o responsável pelo sucesso daquele processo. Okay? Então, eu crio unidades para administrar os processos, então eu crio gerências de processos. E por último, o oitavo dos critérios de departamentalização que a gente está vendo aqui é o chamado unidade de negócios. Bom, na unidade de negócios o que você faz é pegar a sua organização e dividir ela em unidades com grande autonomia. Então você está dizendo assim, olha, essa unidade da minha organização, ela tem autonomia. E eu posso combinar isso. Posso dizer, você tem autonomia para atuar em tal região, ou você tem tal autonomia para cuidar desse público-alvo, você tem autonomia para cuidar desse produto. A diferença em relação aos outros critérios é que a unidade de negócios ela tem uma autonomia muito maior. Então ela recebe um pacote de objetivos, metas e grandes diretrizes, e ela tem flexibilidade para gerenciar os seus recursos alcançando aqueles objetivos. Então eu crio unidades de negócios relativamente independentes, mas claro que respondem a uma unidade centralizada, para que esses caras, por meio da maior flexibilidade, da maior autonomia, consigam perseguir melhores resultados, tanto do ponto de vista de eficiência quanto do ponto de vista da eficácia da organização. Né? Então, voltando para a tela, esse é o conceito de unidades de negócio. E aí, só relembrando aquilo que eu disse, ou seja, qualquer um desses 8 critérios, a rigor, podem ser combinados. Nem sempre é comum você combinar algumas coisas, do tipo a estrutura funcional com estrutura por projetos. Então,
Isso acontece e isso vai dar origem a alguns tipos de estrutura muito específicas que a gente utiliza, mas não necessariamente isso acontece. A ideia que a gente precisa ter é que raramente eu vou ter numa organização de porte médio para grande um único critério de departamentalização. Então, o mais comum é eu ter algum tipo de combinação de critérios para atender aos resultados que a organização pode alcançar. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, a gente está terminando o tempo agora do nosso primeiro bloco, eu vou fazer uma pausa, vou voltar exatamente nesse ponto, ou seja, a partir dos critérios de departamentalização, quais são os tipos de estrutura organizacional e quais são as grandes características dessas estruturas básicas que uma organização pode assumir em um dado momento para alcançar o seu resultado. Então, dicas dessa primeira parte é: claro, sempre lembrar do que significa planejar, organizar, dirigir e controlar, como as 4 grandes funções do administrador, entender o conceito de organização, que é definir uma estrutura e disponibilizar os recursos, em geral, necessários para os processos produtivos serem realizados dentro daquela estrutura, e conhecer muito bem esses 8 critérios de departamentalização. Eles são muito explorados pelas bancas de prova, ok? Vamos fazer um intervalo, a gente já volta.